Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Vamos à nossa meditação diária, né? Aprendendo um pouco da palavra de Deus de maneira simples e singular, porque o nosso Deus é simples. Ele não complica, pelo contrário, ele descomplica, né? As nossas situações, os nossos problemas, quando nós entregamos na mão do Senhor. Aqui hoje nós vamos meditar no Salmo 27, né? Na epígrafe da minha Bíblia tem o título assim: Salmo Restaurador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele restaura as nossas vidas, os nossos momentos, as nossas situações, as nossas tristezas e as nossas lágrimas. Jesus é especialista em nos reconstruir cada vez que nós nos desconstruímos com o pecado, com o desânimo, com a falta de fé. O vosso Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para começarem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Eu também, piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Por causa dos que me andam espiando, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e também o que respiram crueldade. Pareceria sem dúvida, se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Só até aqui são 14 versículos, né, da Bíblia. E para nossa meditação, né, assim, tem um subtítulo: Quando sentir medo. Este salmo foi escrito por Davi, como a maioria dos salmos, né, da Bíblia foi escrito por Davi, quando era um fugitivo perseguido por Saul e, a fim de salvar a vida, vivia escondido entre as montanhas e as cavernas no deserto. Ele clamava ao Senhor, né, pelo socorro, que Deus restaurasse. Ele teve medo, como ele era um guerreiro, mas guerreiro também tem medo. Os valentes também têm um momento que você para e você sente medo, mas a vontade, o desejo de lutar, o desejo de ser um vencedor, né, e saber a responsabilidade que as pessoas confiam em nós temos que lutar, nós não podemos parar. Ele apresenta 3 divisões, esse salmo, né? Os versos 1 expressam a confiança do salmista em Deus, apesar das circunstâncias adversas que ele estava enfrentando nos versos 7 a 12. Expressa a sua preocupação
ou medo de fracasso, e o seu clamor em busca da ajuda de Deus. Já os versos 13 e 14 expressa sua fé no Senhor, que poderia lhe conceder a vitória, né? Que em meio à tempestade a gente até pensa no fracasso, mas a gente olha para o alto, né? E sabemos que temos um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo vê, e que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E nós temos que clamar, simplesmente clamar, abrir a boca, né? E orar e falar com o nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro. O Senhor é a minha luz. Nas trevas o inimigo é mais perigoso, mas na luz Ele não pode nos surpreender. Nós temos que usar a Bíblia para espantar os nossos temores, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso está no Salmo 119, 105. De quem terei medo? Ninguém e nada deve nos abalar na vida, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Está em Romanos 8, 31. Aquele que tentarem se levantar contra você tropeçarão e cairão, como caíram os inimigos de Davi. Habitar na casa do Senhor. Esse desejo de Davi expressa a necessidade que temos de estar em comunhão com Deus, em adorá-lo em sua casa, no seu templo cristão, e a nossa fé é renovada, porque a cada dia a sua palavra se renova, a cada dia é uma ministração, a cada dia, né, é uma pessoa diferente, porque Deus fala conosco de diversas formas, para que a nossa mente, o nosso entendimento seja aberto, né, para que nós venhamos viver o melhor de Deus. Mas precisa tão somente, né, obedecer, né, e isso é o que nós padecemos, perecemos, porque nós não obedecemos. Nós somos casta rebelde. Quando nós obedecemos, nós não conseguimos obedecer em totalidade. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Nós até obedecemos, seguimos a Bíblia, mas nós não obedecemos em totalidade, porque a nossa natureza é carnal. Mas nós temos que lutar contra a nossa natureza, porque nós fomos chamados, quando nós aceitamos Jesus, nós já não somos mais deste mundo, vivemos nele, mas não pertencemos a ele, e nós temos que lutar contra a nossa carne. A este desejo, Davi expressa a necessidade que temos, né, de estar. Nossa mente precisa estar iluminada e nossos temores renovados. Ali devemos nos sentir seguros e acolhidos pelo Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz e a nossa vida, muitas vezes, ainda que tenhamos fé em Deus, nos sentimos temerosos quanto ao futuro, mas isto deve nos aproximar mais dele e nos fazer buscar com mais fervor o seu socorro e a sua presença em nossa vida. Que nós temos que buscar o Senhor, não só nos momentos, porque muitos buscam Deus nos momentos de temores, né? Nos momentos difíceis, mas quando chega a bonança, se esquecem de ser gratos ao Senhor, porque foi o Senhor que guardou, foi o Senhor que livrou, foi o Senhor que proporcionou, né? Muitos acham que é o seu próprio esforço, é o meu trabalho. Se Deus não abrisse a porta, se Deus não desse o trabalho, se Deus não abençoasse, nada aconteceria. Então nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor. Isso é coisa que poucos fazem, ou muitos, não sei, né? Mas a grande maioria, elas buscam Jesus como um remédio. Depois que ficam bons, né, vai à casa do Senhor, depois que estão curados, sarados, né, nem como os 10 leprosos. Foram 10 curados, mas só um voltou para agradecer ao Senhor. Isso está bem claro aqui dentro da palavra de Deus. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que fala, né? E a palavra de Deus é verdadeira, é real. Amém? Não esconda de mim a tua face. O temor de que nosso pecado
Afaste Deus de nós. É infundado, pois Deus nos ama mais do que o nosso pai e a nossa mãe. Ele nos diz: ainda que uma mulher se esqueça do filho que cria e não se compadeça do filho do seu ventre, contudo, eu não me esqueceria de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado. Isaías 49, no versículo 15 e 16. Espero pelo Senhor e tem bom ânimo. Davi exorta a si mesmo a ter confiança em Deus e a esperar na sua salvação, sem desesperar. Nas horas de dúvida e perigo, devemos seguir confiando na força do Senhor nosso Deus. Se você está passando por alguns momentos de perigo em sua vida ou alguma inquietação lhe traz medo e insegurança, leia este salmo com oração e peça a Deus que proteja-lhe de segurança e paz, pois nós estamos precisando, todo dia, nós precisamos renovar, avivar a nossa fé, alimentar, o nosso corpo, assim como o carro precisa do combustível, nós precisamos do combustível espiritual, que nós precisamos desta palavra, nós precisamos ter o nosso devocional toda manhã, ao acordar, antes de começar as nossas atividades, nós precisamos nos alimentar. Para quê? Para que nós possamos ser pacientes, para que nós possamos ter boas palavras, para que nós possamos, suportar o jugo do dia, Porque o Senhor diz que o jugo dele é leve e suave, mas nós temos que buscar. Esse salmo também, ele relata aqui no versículo 14, falando da paciência, E nós vemos muitas frases de salmos, e outras mais, em para-choque de caminhões, não é mesmo? Aqui tem uma como exemplo, Deus me dá paciência, mas dá logo que eu estou com pressa. Veja só, ninguém gosta de esperar, Você tem paciência, somos obrigados a ser pacientes, ou uns só ficam pacientemente, outros murmuram. Fila de supermercado, fila do banco, fila do ônibus, na espera do médico, se torna uma espera angustiante quando se trata de aliviar uma dor ou de alcançar alguma coisa muito apreciada. Neste salmo, também aqui o Davi, ele está nos aconselhando a esperar no Senhor. Ele afirma que devemos ter bom ânimo enquanto esperamos. Sem dúvida alguma alguém aprendeu a esperar na vida. Esse foi Davi. Ele tinha toda a autoridade para nos dar este conselho, Pois ele foi ungido rei ainda adolescente. Mas quando ele foi assumir o trono, ele já era adulto, calejado de guerra e de batalha, cansado de fugir de Saul, que queria matá-lo. Teve por 2 vezes a oportunidade de tirar a vida do seu inimigo, mas não fez. Ele preferiu esperar que o Senhor cumprisse a promessa que lhe fizera no tempo que lhe foi adequado. A paciência será desenvolvida em nossa vida quando tivermos em plena convicção de que o Senhor é um Deus que cumpre o que promete e de que Ele, quem está no comando, tanto no mundo quanto da nossa vida. No decorrer do dia de hoje, talvez nós tenhamos, a nossa paciência aprovada. Deus poderá permitir provações e fim de desenvolver em sua vida esse formidável dom. Quando Deus nos faz, nos permite passar por situações, Ele está nos aperfeiçoando. Ele está trabalhando no vaso, porque nós não somos vasos de barro, vasos de vidro, Na casa do Senhor há diversos tipos de vasos. Mas o Senhor nos qualifica como vaso de barro, E o vaso de barro, ele não quebra com facilidade. Se ele for no forno, for cozido ali, depois de pronto,
ele tem uma certa resistência. E essa resistência que nós cristãos precisamos ter, porque o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, muito pelo contrário, né? O mundo nos aborrece como aborreceu o Senhor, né? Mas Deus nos fala, tem de bom ânimo, que Ele venceu o mundo e nós com certeza com Ele venceremos também as nossas lutas. Amém? Essa é a mensagem de hoje, né? Que os irmãos possam meditar, né? E possam também, né, buscar na sua Bíblia, aí é o Salmo 27. Amém? Que não fique só nas minhas palavras, mas que você vá buscar o alimento, o combustível que você precisa, tá bom? E se gostarem, né, dá um like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Porque quem não precisa de Jesus? Nós somos carentes da graça do Senhor. Amém? Eu não estou fazendo isso com o objetivo que ninguém me dê nada, de ganhar aplausos, porque eu estou aprendendo cada dia com Jesus, né? Eu também sou falha, sou pecador, sou pó e cinza, mas a graça do Senhor, né, tem sido na minha vida e eu glorifico ao Senhor todo dia, mesmo chorando, mesmo errando. Eu estou ali agradecendo ao Senhor, confessando ao Senhor as minhas falhas, as minhas iniquidades, os meus pecados, né? Porque nós pecamos, o pecado bate todo dia à nossa porta e nós não somos, nós não estamos, muitas vezes nós não estamos com a anteninha ligada, né? A gente está meio disperso, então a gente acaba falhando e pecando. Amém? Um bom dia de salvação em Cristo Jesus.